Em O Legado da Esperança, somos conduzidos pela emocionante jornada de Sofia, uma mulher cuja vida é marcada por desafios e transformações profundas. A história começa com a busca de Sofia para honrar a memória de sua avó e bisavó, cujas vidas foram cheias de amor e luta. O legado de sua família a inspira a criar um centro comunitário dedicado à cura, ao apoio emocional e ao desenvolvimento pessoal, um espaço onde histórias de superação e esperança podem florescer. O livro é um testemunho da resiliência e do impacto positivo que um indivíduo pode ter na vida dos outros. Através do centro comunitário, Sofia transforma sua própria dor e perda em um projeto de profundo significado, que não só ajuda aqueles ao seu redor, mas também lhe proporciona uma nova perspectiva sobre sua própria vida. Com o tempo, Sofia sente um desejo crescente de explorar uma conexão mais profunda com seu passado e com a natureza. Em uma viagem reveladora, ela descobre o poder da meditação e da atenção plena, e decide dedicar-se a uma prática espiritual mais intensa. Sua jornada a um retiro de meditação e reflexão proporciona uma clareza e uma renovação que a impulsionam a encontrar um equilíbrio ainda mais profundo entre sua vida pessoal e seu trabalho. Encontro no crepúsculo. O céu estava tingido com os tons alaranjados do pôr do sol, e uma brisa suave balançava as folhas das árvores, criando um som quase hipnotizante. Sofia caminhava lentamente pela trilha que levava à casa abandonada, sentindo um frio na espinha. Ela sabia que estava fazendo algo que sua família desaprovaria, mas a curiosidade era mais forte. Aquela sensação de que algo a chamava para aquele lugar era irresistível. Desde pequena, ouvia histórias sobre a casa. Os mais velhos falavam dela como se fosse um lugar amaldiçoado, onde ninguém, em sã consciência, deveria pisar. Mas, ao invés de assustá-la, essas histórias apenas alimentaram sua vontade de descobrir o que realmente havia ali. E agora, aos 25 anos, Sofia finalmente decidira seguir seu instinto. Ao chegar em frente à casa, ela parou por um momento, observando a estrutura imponente que, apesar de arruinada, ainda mantinha um ar de majestade. As janelas quebradas pareciam olhos vazios, observando o mundo com indiferença. A porta principal estava entreaberta, como se estivesse esperando por ela. Com o coração acelerado, Sofia empurrou a porta e entrou. O interior estava coberto de poeira e teias de aranha, e o ar era pesado com um cheiro de mofo. No entanto, havia algo mais, algo que ela não conseguia identificar. Uma presença quase palpável, como se a casa estivesse viva, observando cada movimento seu. Ela caminhou pelo corredor principal, seus passos ecoando no silêncio. À medida que avançava, imagens do passado começaram a surgir em sua mente. Memórias de infância, de momentos que ela havia esquecido, ou talvez nunca vivido. A sensação de déjà vu era tão forte que Sofia sentiu um nó se formar em sua garganta. De repente, ouviu um som atrás de si. Virou-se rapidamente, mas não havia nada ali. Apenas as sombras que pareciam se alongar à medida que a luz do dia desaparecia. Respirando fundo, ela continuou a explorar a casa, determinada a encontrar alguma pista que revelasse o motivo de sua estranha conexão com aquele lugar. Quando chegou à sala principal, algo chamou sua atenção. No centro da sala, em meio à poeira e ao abandono, havia um objeto que parecia ter sido deixado ali recentemente. Um velho diário, com a capa de couro rachada pelo tempo. Sofia aproximou-se lentamente, seu coração batendo descompassado. Quando pegou o diário, sentiu uma onda de emoções a envolver. Algo lhe dizia que aquele livro continha as respostas que ela procurava, mas também sabia que a verdade poderia ser mais dolorosa do que ela estava preparada para enfrentar. E assim, com o diário nas mãos e a mente cheia de perguntas, Sofia deu o primeiro passo em uma jornada que mudaria sua vida para sempre. Capítulo 2. O mistério da casa abandonada. Sofia ficou parada por um momento, segurando o diário com as mãos trêmulas. O silêncio ao seu redor parecia sufocante, e a escuridão crescente da noite só intensificava a sensação de estar sendo observada. O impulso de sair correndo dali era forte, mas a curiosidade, aquela mesma que a trouxera até ali, a fez permanecer.
Ela abriu o diário com cuidado, como se temesse que ele se desintegrasse ao toque. As páginas estavam amareladas pelo tempo, e a caligrafia delicada, quase poética, revelava-se em tinta desbotada. Sofia franziu a testa ao reconhecer o nome que assinava a primeira página. Helena. O nome soava familiar, mas ela não conseguia lembrar de onde o conhecia. No entanto, algo em seu interior sabia que Helena tinha uma ligação com sua própria história. Os primeiros parágrafos falavam de uma jovem mulher que vivia na casa há muitos anos. As palavras transmitiam uma sensação de solidão profunda, como se Helena estivesse presa não apenas na casa, mas também em suas próprias memórias. A leitura das primeiras linhas fez com que Sofia sentisse uma conexão estranha com a escritora, como se pudesse sentir a dor e o desespero que transbordavam daquelas páginas. Enquanto os olhos de Sofia percorriam as palavras, uma imagem começou a se formar em sua mente. Helena, sentada na mesma sala onde ela estava agora, escrevendo com uma expressão triste, os olhos cheios de lágrimas. Mas quem era Helena? E por que aquele diário estava ali, como se estivesse esperando por Sofia todos esses anos? Sofia continuou a ler, e logo ficou claro que a história de Helena era mais do que apenas um relato de solidão. Era uma confissão, um desabafo sobre segredos enterrados, sobre amores proibidos e traições que haviam transformado sua vida em um pesadelo. Helena falava de uma paixão avassaladora por um homem que não podia ter. Um homem que, segundo ela, estava ligado a uma maldição que rondava sua família há gerações. Conforme as palavras se desdobravam, Sofia sentiu um arrepio percorrer sua espinha. A história de Helena era perturbadoramente similar à história que sua avó lhe contara quando era criança, uma história sobre um amor trágico e um segredo tão terrível que havia levado uma linhagem inteira à ruína. Na época, Sofia achara que era apenas uma lenda, uma daquelas histórias assustadoras que os mais velhos contam para amedrontar os jovens. Mas agora, de alguma forma, tudo parecia tão real, tão palpável. Ela fechou o diário por um momento, tentando processar o que acabara de ler. Se a história de Helena era verdadeira, então o mistério que cercava aquela casa era muito mais profundo do que Sofia jamais poderia imaginar. E, mais do que isso, estava diretamente ligado a ela, a sua própria família. A simples ideia fez seu coração bater mais rápido, uma mistura de medo e excitação correndo por suas veias. A noite já havia caído completamente, e a escuridão dentro da casa era quase total. Sofia sabia que não deveria ficar ali por mais tempo, mas a necessidade de saber mais era esmagadora. Havia algo naquele lugar, algo que ela sentia em cada fibra do seu ser. E sair agora significava deixar esse algo inacabado, pendente. O desejo de desvendar aquele mistério era mais forte do que qualquer medo que pudesse sentir. Tomando uma decisão, Sofia colocou o diário cuidadosamente em sua mochila, decidida a continuar a leitura em casa. Ela sabia que voltar a essa casa seria inevitável, mas por agora precisava de tempo para processar tudo o que havia descoberto. Enquanto saía da casa, sentiu que não estava sozinha. As sombras pareciam se mover, como se a estivessem observando partir. Ao sair, o vento frio da noite tocou seu rosto, trazendo consigo uma estranha sensação de alívio. Mas também havia uma nova inquietação dentro de Sofia. O que mais estaria escondido naquela casa? Que outros segredos ela descobriria ao continuar a leitura do diário de Helena? Ela não tinha respostas, mas sabia que sua vida nunca mais seria a mesma. Algo havia sido despertado, algo que agora exigia ser revelado, e Sofia estava prestes a mergulhar em um mundo onde passado e presente se entrelaçavam de formas que ela jamais poderia ter imaginado. Capítulo 3. Vozes na escuridão. De volta ao seu pequeno apartamento, Sofia se sentia exausta, tanto física quanto emocionalmente. Aquele encontro com o passado havia deixado marcas profundas, e a ansiedade para descobrir mais sobre a história de Helena a consumia. Depois de um banho rápido, ela se jogou no sofá, com o diário em mãos, determinada a continuar sua leitura. Ao abrir o diário novamente, sentiu uma espécie de resistência, como se as palavras fossem se tornando mais difíceis de serem lidas, não pela caligrafia, mas pelo peso emocional que carregavam.
Cada nova página era como uma porta que se abria para um mundo sombrio e repleto de dor. Helena não estava apenas contando uma história, ela estava revivendo os seus próprios tormentos, e Sofia, ao ler, sentia-se como uma intrusa nesse mundo. Aos poucos, Helena começou a falar sobre as vozes que ouvia na escuridão. Vozes que vinham de cantos esquecidos da casa, sussurrando segredos que não deveriam ser ouvidos. No início, ela pensou que era apenas sua imaginação, fruto da solidão que a consumia. Mas, com o passar do tempo, as vozes se tornaram mais claras, mais insistentes, até que ela não podia mais ignorá-las. Helena descrevia como as vozes falavam de coisas que ela não deveria saber, detalhes sobre a vida de pessoas que ela nunca conhecera, e segredos que pertenciam ao passado, mas que de alguma forma estavam conectados ao presente. Ela começou a se perguntar se estava enlouquecendo ou se a casa realmente guardava uma presença que não podia ser explicada. A leitura dessas páginas fez Sofia estremecer. Ela se lembrou das sensações estranhas que sentira ao entrar na casa, as sombras, os sons, a sensação de estar sendo observado. Tudo parecia se encaixar, como se as experiências de Helena fossem um reflexo do que Sofia estava prestes a enfrentar. Mas, diferentemente de Helena, Sofia tinha uma escolha. Ela podia desistir, abandonar a busca por respostas e tentar seguir com sua vida. No entanto, cada fibra do seu ser lhe dizia que essa não era uma opção. Algo maior estava em jogo, algo que ela precisava entender. Sofia continuou a ler, sua mente cada vez mais envolta na escuridão da história de Helena. A cada página, a jovem sentia que estava se aproximando de uma verdade terrível, algo que mudaria não apenas sua visão da casa, mas de si mesma. As vozes que Helena ouvia começaram a ressoar também na mente de Sofia, como se as palavras do diário tivessem um poder de evocação, trazendo à tona os medos mais profundos de quem se aventurava a lê-lo. Quando Sofia finalmente fechou o diário naquela noite, sentiu-se esgotada, como se tivesse vivido cada um dos momentos descritos por Helena. E, enquanto a escuridão de seu apartamento a envolvia, ela percebeu que, assim como Helena, estava começando a ouvir coisas. Um sussurro suave, quase imperceptível, que parecia vir de algum lugar distante, mas ao mesmo tempo próximo demais para ser ignorado. Com o coração acelerado, Sofia olhou em volta, tentando convencer a si mesma de que estava apenas cansada, de que tudo era fruto de sua mente agitada pela leitura. Mas as vozes não paravam. Elas chamavam por ela, sussurravam segredos que pareciam esperar por sua atenção. Sofia sabia que estava se envolvendo em algo muito maior do que poderia imaginar. A jornada que havia começado não tinha mais volta, e a verdade que ela buscava estava cada vez mais perto. Mas a que custo? Capítulo 4. O diário esquecido. Na manhã seguinte, Sofia acordou com uma sensação de peso sobre o peito, como se o próprio ar ao seu redor estivesse carregado de uma tensão invisível. O diário de Helena permanecia ao lado de sua cama, fechado, mas sua presença era quase palpável, como se ele contivesse mais do que palavras. Como se fosse uma ânfora que guardava todos os horrores de uma história ainda não totalmente revelada. O sol que entrava pela janela parecia incapaz de dissipar a névoa de inquietação que pairava sobre ela. Sofia mal havia dormido, atormentada por sonhos fragmentados, onde rostos desconhecidos surgiam em meio a sussurros ininteligíveis, vozes que ecoavam a história de Helena e a tragédia que envolvia aquela casa. Levantou-se devagar, como se cada movimento exigisse um esforço monumental, e dirigiu-se para a cozinha. Precisava de café, algo que a ancorasse na realidade, que afastasse por um momento a sensação de que estava deslizando para dentro de um abismo escuro. Enquanto esperava a cafeteira terminar seu trabalho, os eventos do dia anterior retornaram à sua mente com uma clareza dolorosa. A casa, o diário, as vozes. Tudo estava misturado em uma confusão que ela precisava ordenar. Com uma caneca de café nas mãos, Sofia sentou-se à mesa, o diário diante de si, como uma presença sombria e imponente. Por um momento, hesitou em abri-lo novamente. As revelações do dia anterior haviam sido perturbadoras o suficiente,
para deixá-la com medo do que poderia encontrar nas próximas páginas. Mas o impulso de continuar, de mergulhar mais fundo naquele mistério, era irresistível. Ao finalmente abrir o diário novamente, foi recebida por uma nova entrada, escrita com uma urgência palpável, como se Helena tivesse despejado seus pensamentos naquelas páginas, com o coração acelerado, talvez dominada por um medo que só ela entendia. As palavras pareciam saltar das páginas, imbuídas de uma energia que fazia Sofia se sentir como se estivesse espiando um segredo terrível, algo que deveria ter permanecido enterrado. Helena escrevia sobre um dia específico, um dia em que descobrira algo que mudara tudo. Ela falava de um antigo sótão, escondido por trás de uma porta que ninguém mais parecia notar. Uma porta que sempre estivera lá, mas que, por alguma razão, ela só tinha percebido recentemente. Havia algo de sinistro naquela porta, algo que Helena não conseguia explicar, mas que a atraía de uma maneira quase hipnótica. Decidida a desvendar o que estava além daquela porta, Helena subiu as escadas empoeiradas até o sótão. O lugar estava repleto de caixas velhas, imóveis cobertos por lençóis que se desfaziam em pó, ao menor toque. Mas no meio do caos, havia algo que capturou sua atenção, uma arca antiga, com entalhes intricados, como se contivesse algo de extrema importância. Ao abrir a arca, Helena encontrou uma coleção de objetos que, à primeira vista, pareciam comuns. Fotografias, cartas, pequenos pertences pessoais. Mas havia algo mais ali, escondido no fundo da arca, um segundo diário, menor e mais antigo, com a capa desgastada e as páginas frágeis pelo tempo. Helena reconheceu imediatamente a caligrafia na primeira página. Era o diário de sua avó. A descoberta deixou Helena atordoada. Sua avó sempre fora uma figura enigmática, alguém que guardava muitos segredos e que, segundo os relatos familiares, jamais falava sobre o passado. Mas ali, nas páginas daquele diário, estava a verdade que Helena nunca soubera. A verdade sobre a maldição que assombrava sua família, sobre o amor proibido que destruíra tantas vidas e sobre o pacto sombrio que havia selado o destino de todos eles. Helena leu o diário da avó com avidez, e o que descobriu a aterrorizou. A cada nova página, os detalhes da maldição ficavam mais claros, e a conexão entre o passado e o presente se tornava impossível de ignorar. Sua avó havia sido a primeira a ouvir as vozes, a primeira a ser consumida pela escuridão daquela casa. E agora, o mesmo estava acontecendo com Helena. Sofia sentiu um calafrio percorrer sua espinha enquanto lia essas palavras. A conexão entre Helena e sua avó parecia repetir-se nela mesma, como se a história estivesse destinada a se repetir. De repente, sentiu uma necessidade urgente de encontrar aquele sótão, de seguir os passos de Helena e descobrir o que mais estava escondido na casa. Mas, ao mesmo tempo, o medo de que aquilo pudesse ser o início de sua própria queda era esmagador. A manhã havia se transformado em tarde, enquanto Sofia continuava a leitura. E ela percebeu que estava quase ofegante, como se estivesse correndo junto com Helena por aqueles corredores empoeirados. O diário de Helena terminava abruptamente, com uma última entrada onde ela mencionava que não poderia mais continuar escrevendo. Algo terrível estava para acontecer, algo que ela não podia evitar, e o desespero em suas palavras fez Sofia estremecer. Helena desaparecera depois de escrever aquelas palavras. Ninguém jamais soubera o que acontecera com ela, e o mistério de seu desaparecimento apenas aumentara o temor em torno daquela casa. Mas agora, Sofia sentia que estava mais perto do que nunca de descobrir a verdade, e essa verdade estava escondida em algum lugar no sótão, esperando para ser revelada. Sofia sabia que tinha que voltar a casa. Algo a chamava, uma força invisível que a impelia a continuar, a seguir os passos de Helena até o fim. Mas o que a esperava lá? E estaria ela disposta a enfrentar as consequências de descobrir a verdade? Essa é a primeira parte de O Legado da Esperança. Se você gostou, curta e se inscreva no canal. No final do vídeo, basta clicar no vídeo para conferir a segunda parte assim que ela for postada, ou confira na descrição desse vídeo. Obrigado por assistir e até uma próxima história.